programa Bem Juliana está de volta, como eu anunciei na abertura. Hoje estamos gravando direto do Banco do Empreendedor de Francisco Beltrão e eu vou falar com a coordenadora Luciana Dani. Que satisfação estar aqui, Luciana, e conhecer de perto um pouco mais desse trabalho que é muito bem realizado aqui em Francisco Beltrão. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Juliana, por esse espaço, obrigada pelo convite. É muito importante para nós levar até a população, aos empresários, como que funciona o Banco do Empreendedor no município. A gente tem, assim, ao longo dos anos, se destacado, essa parceria ela vem aí de longa data, lá desde 2001, mas o banco nos últimos anos ele teve um volume extraordinário aqui de movimentação. Então, são recursos do Estado, subsidiados, recursos baratos, um juro acessível, injetado aqui na economia do nosso município. Importante para nós, importante para a economia local, importante para quem está iniciando, quem vai empreender. Normalmente, no início da sua atividade, ele precisa de um dinheiro para começar. Nós atendemos agora recentemente mesmo um senhor que ele era ajudante de pedreiro. A partir de certo momento que ele estava fazendo essa atividade, ele quis ele mesmo tocar algumas obras. Ele passou a empreender, ele veio aqui, ele teve toda a orientação de como abrir um microempreendedor individual, teve toda a assessoria aqui, tanto da Sala do Empreendedor quanto do Sebrae, e ele procurou ali o Banco do Empreendedor para fazer um crédito. Nesse recurso inicial, ele conseguiu comprar ali todos os equipamentos que ele precisava, os materiais, uma betoneira, o carrinho de mão, enfim, tudo que um pedreiro precisa. E aí ele nos disse, que bom que a gente teve esta porta aberta, agora eu consigo ganhar mais, eu até vou contratar um funcionário para me ajudar. Então, qual que é o nosso foco? É esse. Dar o suporte para o início e dar a manutenção depois dessa empresa para que ela cresça e desenvolva. E Luciana, algumas pessoas que estão em casa talvez não tenham a noção do quanto o Banco do Empreendedor já ajudou o Francisco Beltrão, né? E o quanto vem ajudando ao longo desses anos. Isso também, gente, resultou em prêmios a nível de estado e certamente Paraná todo se volta com olhos, né, para Francisco Beltrão, com aquele olhar assim de muito carinho e vê um exemplo muito bom. A gente fica bem satisfeito, porque na verdade assim, é um volume de operações muito grande, ele resulta nos prêmios estaduais, a gente se reúne uma vez por ano, com todos os agentes de crédito do estado. Então, praticamente todas as prefeituras do Paraná, elas têm essa parceria com a Fomento. Então, eles chamam de rede de parceiros. E é muito gratificante você subir no palco como alguém que mais financiou, e não só que mais financiou, alguém que tem uma gestão eficiente da carteira. Então, para você entender um pouquinho o nosso trabalho, a operação em si é o empréstimo, isso pontua para nós, mas também a nossa inadimplência, ela é aceitável dentro das normas do Banco Central. Então, hoje, o Banco Central, ele aceita uma inadimplência já até na casa de 10%. E Francisco Beltrão, historicamente, nunca passou de 6,7%. Tanto que, recentemente, houve, por parte da Fomento Paraná, um trabalho feito com alguns municípios que estavam ultrapassando este limite. E nós ficamos de fora, porque a gente, além de financiar bastante, a gente recebe. Claro que nós vamos ter algumas empresas que vão ter problemas, sim, que às vezes o negócio não foi muito bem. E na pandemia isso foi bem complicado, a gente percebeu, não só em Beltrão, mas em todos os municípios tiveram um aumento aí da sua inadimplência, por conta de que as empresas pararam, né? E também algumas empresas, às vezes, focaram e não era aquele o seu dom e tiveram que partir para outra atividade. Então, essas empresas, elas têm dificuldades aí no pagamento em dia das suas parcelas. E a gente propõe ali a renegociação para elas, dá para fazer até 60 meses, a parcela fica pequenininha. Então, tem como retomar o próprio crédito, tem como abrir as portas novamente e tirar o seu nome aí da restrição.
E esse trabalho dessa inadimplência tão baixa também se deve à análise que é feita, ao trabalho com a equipe, à conversa com o próprio empreendedor, mostrar para ele o caminho correto, né? Isso mesmo. Então, uma consciência na hora de emprestar, seria isso? Isso mesmo. Então, quando ele vem buscar o crédito aqui conosco, a gente sempre tem uma conversa antes. Por isso que você viu a nossa sala, ela é isolada, porque a pessoa que entra ali, ela vai falar de toda a sua vida de empresa, das dívidas que ela tem, do porquê que ela quer o crédito. A gente vai fazer essa análise, então, de início. Às vezes, não é aquele valor que vai ajudá-la naquele momento. Naquele momento, ela teria que resolver a sua vida e pegar o crédito depois. Essa assessoria a gente dá, então a maioria das pessoas que trabalham aqui na sala também já faz esse trabalho, e bacana que a gente tem a parceria do Sebrae também, que dá consultoria para quem quiser. E um outro programa, que é uma parceria bem legal que nós temos, é com a Unioeste. A Unioeste, através do Paraná Empreende Mais, ele oferece módulos de formação. Agora nós teremos um aí que inicia dia 30, que é sobre crédito e fontes de financiamento. Então lá você vai aprender em que momento que você pega o crédito, porque olhar as taxas de juros, porque isso é muito importante, né? Para que você não trabalhe, não pegue todo o lucro do seu negócio e deixe para as instituições financeiras. Então esse trabalho, ele pode até ser meio contraditório, né? Mas a gente faz sim, porque isso vai resultar no crescimento da empresa. E esse é o nosso foco, é o desenvolvimento. Não importa se ele vai pegar o crédito aqui conosco, se ele vai numa cooperativa, se ele pega no outro banco, a gente sempre diz assim para ele: eu vou te passar aqui uma simulação de como que vai ficar. Você compara com outros lugares, porque o que a gente quer, que a tua empresa cresça, desenvolva, que você compre, que você invista no que tu precisa nesse momento, mas que depois você não fique como MEI. A nossa ideia não é ele ser MEI a vida toda, é que ele saia do MEI, que vá para uma microempresa, que ganhe dinheiro. Que expanda, né? Isso aí, que contrate gente, porque quando diz assim, eu contratei vários funcionários, e aí eu posso citar aqui um exemplo, é bom a gente dar um exemplo, né? Aqui a gente tem a House Esfirraria, que eu acho que todo mundo conhece aqui no município. Então o Bruno e a Fran, eles começaram o casal, fazendo esfirras e vendendo. E ele buscou um crédito conosco da linha até R$20 mil. Na época ele comprou os equipamentos, comprou lá o que ele precisava para arrumar a cozinha dele. E depois disso, a esfirra ela caiu no gosto da população, né? O pessoal gosta da esfirraria da House ali. E ele cresceu, ele expandiu. A última vez que nós conversamos, ele estava já com 17 funcionários, precisava contratar mais gente. E hoje ele tem uma filial também em Pato Branco. Então o gerente que era aqui, de Beltrão, ele foi trabalhar, cuidar lá da unidade de Pato Branco. Então, eu diria assim, o nosso maior bônus é ver que você fez parte lá atrás do início de toda aquela dificuldade que o casal teve e que hoje, graças a Deus, ele conseguiu assim empreender, gerir esse negócio para que ele tivesse esse crescimento. Isso é muito bacana. E Luciana, agora me conta um pouco como começou a tua história aqui com o Banco do Empreendedor. Isso, então em 2017 eu fiz o treinamento de agentes de crédito lá em Curitiba, lá no Sebrae Curitiba, e a partir daí a gente começou a ajudar o seu Itaci Rovares, que já era o agente de crédito aqui no município desde 2001. Ele é um dos agentes de crédito do estado com mais tempo, né? Então, ao longo desses 20 e poucos anos aí, o trabalho dele foi de excelência. Sempre fez um trabalho voltado também aos pequenos empresários, assim como a gente. Eu aprendi muito com ele. Então, de 2017 para cá é que eu venho acompanhando esse trabalho. O seu Itacir está aqui conosco ainda até hoje, ele está credenciado ainda na Fomento Paraná, mas claro que aí a gente foi aumentando a nossa equipe, até porque a procura teve um aumento muito grande de uns anos para cá. Importante que se diga, em qualquer local que a gente vai falar desta parceria, sem a administração municipal entender a importância do trabalho, não acontece, né? Então, os prefeitos, eles entendem que é importante vir um recurso subsidiado para o município. E os pequenos negócios, eles têm esse acesso aqui conosco.
principalmente quando está iniciando a atividade, né? Então, inclusive esse ano foi assinado mais um contrato de parceria aí por mais alguns anos do atual prefeito com a Fomento Paraná, com o seu presidente lá. Então, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. Ele é um trabalho importante, ele é imprescindível, ele se tornou uma ferramenta indispensável aqui para o pequeno empresário. E agora a gente já tem dados de 2025 para trazer para a nossa população e ela ter noção de quanto gerou em valores. Isso, então veja, Juliana, a gente sempre trabalha com uma meta. A nossa meta para esse ano é chegar aí na casa dos 3.700.000, igualar com o que foi 2024. Aí a gente fechou o semestre, aí 30 de junho fomos somar e a gente já liberou 2.400.000 no semestre. Os números de hoje, já com os dados aí de julho, já estão aí na casa de 2.700. Para você ter uma ideia do que isso representa a nível de estado. Tem alguns municípios grandes, maiores que Francisco Beltrão, muito maiores, que liberaram, por exemplo, 500.000, 700.000. E a gente tem um volume bem maior que isso. E são recursos assim, 5.000 para esse empresário, 10.000 para aquele, 15.000 para aquele. Então, veja, nós liberamos todas as linhas. Aqui a gente tem essa parceria para volumes de até 20.000 e liberamos também propostas acima de 20.000. E a gente chegou neste número que coloca Juliana Francisco Beltrão em primeiro lugar no estado nesta parceria com os municípios. Então, se a premiação fosse hoje, a nível de estado, seríamos o campeão. De novo. De novo, porque a gente foi 5 vezes. 5 vezes campeão e a gente está indo rumo ao Hexa agora. Vamos conseguir e a gente vai trazer essa informação em primeira mão aqui, hein? Quero anunciar isso. E em questão de número de atendimentos, também me chamou muito a atenção. Você já falou, tem reforço na equipe, a gente tem também o Poupa Tempo na Cidade Norte que dá um suporte, mas quantos atendimentos em média são realizados? Olha, a gente tem um volume bem grande de operações e hoje, assim, o WhatsApp ele é a nossa principal fonte de atendimento, até porque muitos empresários eles não têm tempo de procurar pessoalmente para realizar o crédito. E a gente recebe sim toda a documentação que ele precisa pelo WhatsApp, a gente faz toda uma conversa ali, já passa para ele como é que fica as condições. Mas a gente sente assim que algumas pessoas, principalmente as pessoas com mais idade, eles gostam daquele atendimento presencial de tirar xerox, de levar para nós. Então, por isso que a gente tem no município 3 pontos de atendimento. Um é aqui no Parque de Exposições, então junto à secretaria aqui. O outro é na Cidade Norte, lá no Poupa Tempo, com a agente de crédito Jéssica Santos, ela fica lá integralmente. E nas quartas-feiras, a gente tem um atendimento no Poupa Tempo do bairro São Miguel. Então, para os empreendedores daquela região, podem nos procurar lá nas quartas. E os demais dias aqui, nós estamos aqui direto, então, para fazer esse atendimento. A Sala do Empreendedor, veja, ela fechou aqui o semestre com 8.000 atendimentos. Muita coisa. E nós, assim, num dia que a gente contabilizou, deu 180 no banco. Aí são volumes e volumes, tanto de propostas, quanto de orientação, quanto alguém que quer renegociar seu contrato. Então, são diversos os fatores aí que nos procuram e que a gente, assim, faz questão de responder no máximo 24 horas. Eu já falo para a equipe isso. Tem que dar o retorno. Se nos chamou de manhã, de tarde, você já dá o retorno no máximo de tarde, porque realmente é bastante gente que nos procura. A gente acabou, ao longo dos anos, aí, se tornando conhecido no município, mas claro, tem muita gente que ainda não sabe, então o WhatsApp ele é uma fonte fácil, né, de comunicação. Exatamente. Então, quem está em casa, a partir de tudo que a gente conversou, tem alguma dúvida, pode também esclarecer através das ferramentas ou ir presencialmente, né? Isso mesmo, a gente tem o Instagram do banco também, pode nos chamar por lá também. O nosso WhatsApp ele é o mesmo telefone fixo, nos 3 pontos de atendimento a gente usa o mesmo número, é o 3524-4237. E para quem não sabe aonde então o nosso atendimento principal, aqui no Parque de Exposições, em frente à ANSOP, aqui junto à Secretaria de Indústria e Comércio.
Luciana, eu quero agradecer você por ter vindo conversar com a gente, né? Ter aceitado esse convite. Afinal de contas, eu gosto muito quando falamos sobre apoiar, né, o empresário, o empreendedor, quem está iniciando. Eu acho que é tão válido. Eu, como aquela beltronense ali, fanática, né? Amo a minha cidade. Quero muito ver uma expansão muito grande no município e fico tão feliz de ver que existem opções, né, para a população e o melhor de tudo, com consciência, com um atendimento humanizado. Então, você que está em casa, está pensando, né, em empreender, não perca tempo, venha, converse, tire as suas dúvidas, né? Eu tenho certeza que você vai ter uma orientação que vai te levar a crescer muito, que esse é o objetivo da Sala do Empreendedor. Muito obrigada por você ter aceitado. Obrigada, Juliana, também pelo convite. Muito importante que a gente coloque isso para a população, para que eles conheçam essas linhas que a Fomento Paraná disponibiliza. É uma parceria que deu muito certo, que é uma parceria que a gente não fica mais sem no município, e dizer assim, a nossa equipe toda está aqui para ajudar, tanto do banco quanto da Sala do Empreendedor, quanto nas unidades do Poupa Tempo também. Estamos à disposição, pode nos procurar em qualquer momento aí que a gente vai achar um caminho para o seu negócio. Nosso maior bônus é ver que a empresa se desenvolveu e cresceu a partir desse recurso. E fiquem de olho aí nas redes sociais que em breve a gente traz mais informações, novidades, eles estão atualizando a todo momento, então você fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui e também pode tirar as suas dúvidas. Eu volto já com o programa Bem Juliana.